Fala pessoal, bem-vindo a mais um vício de coleção. Hoje a gente vai falar sobre Orange. E se você pudesse mandar uma carta para o passado, corrigindo alguns arrependimentos seus, o que você escreveria? Orange conta a história da Naru, que é uma colegial, está no segundo ano de colegial, 16 anos, e seu círculo de amizade, que é composto por Shino, que é uma garota forte, é uma garota de personalidade firme, que defende o grupo, Asusa, que o pessoal chama de Azu, que é uma menina extrovertida, alegre. O pai dela tem uma padaria, ela chama o pessoal para comer na padaria, chama o pessoal para se reunir e tudo mais. Aí da parte dos meninos, né, Higata, que é um cara mais nerd, gosta de mangá, usa óculos, não é muito atlético, não é bom em esporte. Caramba, parece comigo esse cara. Tem o Sua, que é um cara mais extrovertido, brincalhão, amigo, tá sempre ali, companheiro, né, que as meninas acham bonitão, fortão, cheio de gominho. Eu tenho gominho. Kakeru, que é o recém-chegado de Tóquio, que é um cara mais introvertido, quieto, não gosta de falar da família, não gosta de falar dele mesmo. A história começa no primeiro dia de aula do segundo ano colegial, quando a Naru percebe que recebeu uma carta dela mesma do futuro. Ela não acredita muito nisso daí, acha que é algum tipo de trote, deixa para ler na escola. Quando ela começa a ler a carta, ela percebe que algumas coisas estão batendo. Por exemplo, a carta fala que ela vai chegar atrasada no primeiro dia de aula. E realmente ela chega atrasada. É a única vez que ela chega atrasada em toda a história escolar dela. A carta fala também que vai ser transferido um aluno novo de Tóquio para lá. Até aí tudo bem, todo começo de ano se transfere um aluno novo, talvez, né? Não é tão incomum assim. Só que a carta fala inclusive o nome desse aluno, que é Kakeru. A carta também diz que esse aluno vai sentar do lado dela, e ele senta do lado dela. Aí ela começa a botar mais firmeza na carta. Só que a carta fala naquele dia de maneira insistivamente para que eles não convidem ele para lanchar depois da aula. E dito e feito, né? Eles não têm a aula da tarde, né? O Suma já chega e fala assim: pessoal, então vamos comer todo mundo aí. E ela se abstém, ela não chega e fala: não vai você. Ela não fala nada e corre tudo bem, eles se entrosam muito bem, né? Viram grandes amigos. O fato é que no dia seguinte o Kakeru não vai para aula, e nem 2 semanas depois. Nessa, a Naru, ela fica meio curiosa e dá uma avançada nas cartas. O que aconteceu? Ela percebe que a Naru do futuro só descobriu o que aconteceu nessas 2 semanas bem pra frente. Essas 2 semanas ele não foi porque naquele dia que eles insistiram em comer com o pessoal, a mãe dele morreu. E ele começa a sentir um remorso tremendo daquilo ali. Isso começa a corroer aquilo ali durante o tempo, ao ponto dele se matar. E esse é o grande lance do mangá. A carta diz: salve Kakeru. Então ela se arrepende tão fortemente que ela manda uma carta pro passado para ela mesma, falando: ó, mude esses pontos em que eu me arrependo e salve o Kakeru, dê um jeito de salvar ele. Quando ela volta para casa, ela percebe também que a carta é baseada no diário dela, inclusive algumas linhas são perfeitamente cópias do diário dela. Então é bem detalhado. Então é cheio de pontos assim: ó, eu fui chamada para rebater no lugar de tal pessoa no time de beisebol. Vai, porque ela foi e errou tudo. Depois eu fiquei me arrependendo disso daí. Se eu tivesse ido, talvez eu tivesse acertado. E ela fica naquela de quebro, vou, não vou, porque ela é muito tímida, ela não consegue expor os sentimentos dela. E ela vai, e ela acerta. O time dela passa a ganhar o jogo de beisebol. E aí ela já começa firmeza total na carta, né? Porque ela começa a mudar algumas coisas. E é engraçado o fato dela mudar algumas coisas, é que nem o efeito borboleta, o filme. Ela mudou aqui, muda lá pra frente. Então algumas coisas da carta não vai batendo mais. Daí ela tem que... Ela sabe o objetivo da carta, que é salvar o Kakeru. Só que daí chega a alguns pontos que ela começa a ignorar o que a carta pede. Ela pensa, ela foca nele, entendeu? Mas já não dá mais para ser exatamente o que a carta pede, porque ela já mudou um pouco o caminho das coisas. Só que o engraçado é que eles mudam o caminho das coisas, mas vai batendo muita coisa. Então sempre fica na cabeça dela: eu não vou conseguir, ele vai se matar de qualquer jeito.
Aí você fala assim, pô, por que ele não chega? Por que ela não chega e já fala pra ele, né? Ó, não se mata, você vai se matar dia tal, não vai dar certo, você vai morrer, e todo mundo vai ficar triste. Porque não é assim que funciona. Ele não vai se matar aquele dia, mas ele vai acabar se matando outro dia. Você tem que curar aquele sentimento dele, você tem que tirar aquele peso de culpa que ele tem nas costas da morte da mãe dele. E esse é o grande lance do mangá, entendeu? Eu vou contar alguns trechos, dois ou três trechos do mangá que eu achei muito bom. Tem uma carga de drama muito grande. Tem uma cena do mangá que eles tentam tirar que o Kakeru fale que ele tem vontade de se matar. Porque tem um trecho do mangá que eles, no futuro, ele conversa com os amigos da escola antiga dele e fala isso, que ele quer se matar. E todo mundo dá risada dele. Dali pra frente que ele se mata mesmo. O ruim do mangá é que você não tem muita a sensação de tempo. Quanto tempo tá se passando, né? Baseado nisso, eles tentam tirar isso do Kakeru. Aí ele fala, meu, você tá muito triste, o que que tá acontecendo? Você tá muito cabisbaixo. Aí o Kakeru fala assim, eu não quero desabafar com vocês. Vocês estão sempre alegres, vocês estão sempre felizes. Não, eu não tenho o direito de fazer vocês ficarem tristes. Aí o Suma fala assim, do que adianta a gente tá rindo que nem tolo e você tá sofrendo? De nada adianta isso. Então desabafa com a gente, fala o que você tem vontade de falar. Você por acaso já pensou em se matar? Aí ele fala, todos os dias. É nessa que ele fala, mas por que? Qual o seu arrependimento? Você não tem que ter arrependimento, você não tem que se culpar. E ele se culpa pela mãe dele. Mas é aquele lance, né? De sempre estar brigando com a mãe, de sempre estar respondendo, mas daí o Suma fala assim, quem não faz isso? Quem não discute com a mãe todo dia, quem não contraria a mãe todo dia, isso é normal. Isso não é exclusividade só sua. Então não carregue esse peso por ela ter morrido, não é culpa sua. E nessa, o Kakeru, ele tenta se justificar, ele tenta falar alguma coisa pro Suma, e o Suma não deixa ele falar. O Suma chega e abraça ele. Aquela cena é meio impactante porque você pensa assim, se já é difícil pra gente fazer isso, imagina para o japonês que ele é mais retraído. Então aquela cena fica muito bonita. E nessa hora também que eu percebo que todo mundo tá meio envolvido, porque tá acontecendo isso dentro da sala de aula, né? Tá a Naho, o Suma e ele. Só que quando a cena distancia um pouco, você percebe que as outras duas meninas também estão na porta. É a primeira vez no mangá que eu percebo que tá todo mundo ali em prol a ajudar ele. E tem uma outra cena muito boa no mangá que o Kakeru e a Naho, eles estão tentando carregar um colchão de ginástica. E o Kakeru fala assim, Naho, eles estão ralando muito. Ele fala, Naho, tá muito pesado para nós dois, é melhor a gente largar. Fazendo um paralelo, é a mesma coisa dele falar assim, Naho, é muito pesado para mim, eu vou desistir, entendeu? Eu vou me matar. Nessa daí, os amigos dele chegam e vão segurando o colchão, e vão segurando. E os amigos dele falam assim, você tá pesado, não precisa carregar sozinho. A gente te ajuda. Em contraponto a essa carga dramática do mangá, existem algumas cenas bem engraçadas. O fato dela saber do futuro acarreta algumas cenas muito divertidas. Por exemplo, tem um dia que ele chega encharcado na escola e ela tira uma toalha de banho. Aí ela fala, pô, por que você tem uma toalha de banho na mochila? Aí ela dá risada e entrega a toalha de banho. Tem uma outra cena que eu não vou explicar muitos detalhes, mas assim, cai de novo uma chuva muito pesada e todo mundo tá com guarda-chuva. Aí fala assim, aí ele fala, é sério que tá todo mundo de guarda-chuva? Aí o Higata fala assim, não, mas tava na previsão do tempo que ia chover. Ele fala, não tava na previsão do tempo que ia chover, tava na previsão do tempo que ia fazer sol o dia inteiro. Então essas coisas são engraçadas, sabe? Porque ela sabe o futuro e pra ele fica surpreso com algumas coisas. Fala, pô, isso é evidente, entendeu? E esse contrapeso é muito bom pro mangá. Eu achei que o mangá ele foi muito bem balanceado em termos de carga dramática com essa parte de alegria, vamos dizer assim. Esse é o grande foco da amizade deles. E é legal também nesse mangá o quanto que ele passa sobre as pequenas coisas. Por exemplo, você quer agradecer a uma pessoa? Agradeça. Você quer dar um presente para uma pessoa? Dê um presente para essa pessoa. Você quer falar o quanto essa pessoa é importante para você? Fale agora. Porque isso pode mudar a vida dessa pessoa, como são essas pequenas coisas que influenciam na vida do Kakeru. E você pode se arrepender muito de não ter feito isso no futuro. Então faça o que você tem vontade de fazer.
demonstre o sentimento que você tem vontade de demonstrar. Eu acho que essa é a grande mensagem desse mangá. Eu não vou contar o final do mangá, porque esse mangá é muito bom, vale a pena você ler. Eu só vou falar um ponto sobre esse mangá. Perceba que a decisão final é dele. Não adianta um cara chegar lá e pular na frente do caminhão que ele se pulou, ou empurrar ele, ou impedir ele. Quem tem que decidir tem que partir dele. Se não partir dele, não vai mudar em nada. Ó, esse mangá tá de parabéns. Eu li ele inteiro em um dia só, eu recebi os 5 juntos, já li tudo. Eu não consegui ler a outra história que vem junto com o mangá, porque você fica tão afobado de ler a história principal, que você lê esquece a história do final. Eu vou ver se eu leio agora. Algumas curiosidades sobre o mangá. Ele é um pouquinho maior, tá vendo? Do que um mangá comum, ó. Ele é mais altinho aqui, tá vendo? Um pouquinho mais larguinho. Ele tem a capa muito bem feita. É a própria Ichigo Takano que desenha as capas. As capas têm um ponto muito legal, que é um paralelo entre os dois mundos. Porque dentro do mangá fala assim: você não consegue alterar a própria linha temporal. Então vamos supor, eu mando uma carta para o passado, salvo o Takeru, mas daí eu já não preciso mais mandar uma carta, porque o Takeru está salvo, e essa carta não vai para o passado, e volta a acontecer, então vira um looping, vira um paradoxo. Agora, se você abre linhas paralelas de mundos, você não consegue salvar o Takeru na sua linha temporal, mas talvez uma outra linha temporal você salve ele. E esse é o lance do mangá, entendeu? Como se fossem mundos paralelos. E esse é o lance da capa também. É um mundo em que o Takeru não está ali, e a mesma cena, o mesmo local em que o Takeru está ali. Isso acontece em todas as capas, é muito legal, isso é muito bem feito, muito bem pensado. Uma curiosidade é que ele coloca lugares reais do Japão, então são parques que realmente existem, são doces que realmente existem, tudo isso ele coloca na história. Eu acho que isso aí valoriza muito, principalmente para o japonês, para a gente nem tanto, mas para eles valoriza demais. É a mesma coisa de fazer uma história em São Paulo e passar por ruas que a gente conhece, passar por barraquinhas de comida que a gente conhece, é a mesma coisa. Eu achei que ficou muito bacana e a ideia dela é muito boa. O mangá foi lançado em 2005 e acabou em 2006. Hoje ele tem um anime de 12 episódios, eu acho, e tem um live action. Eu ainda vou assistir, pretendo falar um pouquinho para vocês das diferenças do que é melhor e do que é pior. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Curte o nosso canal do YouTube, que assim incentiva a fazer novos vídeos.